Aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Continuando o conteúdo de desenvolvimento web. A aula de hoje nós vamos ver três tópicos e que para mim são necessários e importantes para dar continuidade no curso e também entender como que nós trabalhamos com os dados, mostramos os dados, listamos os dados principalmente de uma maneira correta, aqui como é o padrão de ser desenvolvido, né? E principalmente entendendo o que nós estamos fazendo. Tá? Então eu vou começar com o primeiro exemplo, um exemplo bem simples na verdade, né? Um exemplo que nós vemos na, na, no começo quando começamos a estudar programação, que é a parte de como fazer um laço for, basicamente, né? Mas de uma maneira aqui mais aplicada, tá? No contexto do React e do Next.js, né? Então, numa dúvida passada, acho que foi a Bárbara, né, a nossa aluna, estava com problemas para criar o projeto Next com o NPM. Eu também estava, né, o NPX lá, que é o padrão, que o primeiro exemplo que ele sugere, mas lá mesmo também no site oficial do Next, ele dá a opção de você criar o projeto, ó, aqui eu acabei de executar, com o Yarn Create Next App, né? Você também tem que ter o Node instalado e instalar o Yarn se ele pedir e tá dando tudo certo, tá bom? Então, ok, entrei aqui no meu projeto, vou rodar ele aqui, tá? Yarn Dev, né? Alguns falam que o repositório, o controlador de repositório do Yarn é mais rápido na hora de instalar as coisas. Tem até artigos comparando o Yarn com o MP, o não, NPM, né? NPM. E, bom, e é isso. Então vamos pro primeiro exemplo aqui, tá? Vamos criar aqui numa pasta, uma página simples mesmo aqui, tá? Um novo arquivo aqui. Vou chamar de loop.jsx, né? Que nós estamos trabalhando. Tá rodando. Eu vou parar aqui de rodar o nosso projeto por enquanto, só para ele não ficar comendo uma certa memória e também às vezes dar uns errinhos lá, né? Mas é só por segurança, assim, como eu não vou rodar agora. Tá? Então vamos fazer export the full rapidamente aqui, tá? Function, e eu vou botar aqui loop. Tá? Um exemplo que seria loop. Vamos fazer um loop, né? Tá. O que seria um loop aqui, né? Um loop, nesse contexto, normalmente, chega para a gente um vetor e a gente quer mostrar esse vetor, listar esse vetor, né? Ou numa tabela, ou numa lista mesmo, né? Aqui eu vou colocar o exemplo numa lista desordenada, né? Opa, use layout, não, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que às vezes ele completa as coisas meio ruim, né? O L de unsorted list, e aqui teriam os LIs, correto? E aqui, por exemplo, dado 1, primeiro dado, 2 e 3, né? Vamos só fazer aqui para executar e ver que ele está rodando, e aí vocês já vão entender o que eu estou querendo fazer, né? Então esse é o nosso padrãozinho do nosso componente para ser mostrado, né? Eu vou deixar rodando aqui, não vai comer muito a minha memória. Daqui a pouco eu tenho que atualizar meu computador porque 16 GB está sendo pouco, né? Então loop. E aí tá a nossa lista que a gente acabou de fazer, correto? Tá bonitinho aqui, como uma lista, né? Então, lógico, nossos dados estão estáticos, né? Como que poderia acontecer, né? Nós poderíamos, ao carregar essa página, baixar um conjunto de dados do banco de dados, de uma API. Normalmente esses dados vêm como um JSON, né, ou um TXT, ou um CSV, depende, mas normalmente é mais um JSON, e você trabalha ele aqui como um objeto JavaScript, né, ou um vetor mesmo. Então você, né, digamos que seja
um vetor de uma lista de nomes, né? Uma lista de nomes que veio aqui, eu vou fazer um vetor mesmo simples aqui, tá? Com é, João, Maria, deixa eu pegar aqui e dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, eu vou fazer aqui alguns nomes, mudar aqui, né? Maria José, botar aqui a Cauã e Ana, beleza? Então, vamos ver aqui, são, né, nossos 5 nomes, né? Lógico que eles não estão aparecendo aqui, nós vamos já fazer eles aparecerem. Como que nós podemos fazer para que eles apareçam, né? A primeira abordagem mais, digamos assim, clássica, o que a gente aprende lá nas aulas de C e depois até em Java, que é nós percorrermos e iterarmos um vetor ou com for ou com while, né? Um laço de repetição, né? Uma abordagem é a seguinte, só para vocês já começarem a entender como que funcionam as outras formas de fazer esse mapeamento de dados, né, essa leitura de dados, qual é a lógica que está por trás delas, né? Eu falei até de mapeamento, tem uma função em cima dos vetores que se chama map, né, e daí tem outra que se chama reduce, tem outra que se chama... vou já lembrar aqui, mas tem outras formas de fazer, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então eu vou dar 2 exemplos simples, o clássico e o que é mais utilizado, ao meu ver, o que eu utilizo pelo menos, tá? Então, vamos fazer esse que seria o mais clássico, que seria em cima de uma função, né? Basicamente a gente vai pegar cada elemento desse, jogar ele para uma função, que é uma função que vai renderizar ele para a gente, e a gente vai montar esse objeto aqui, esse elemento com esse dado, a gente vai montar esse elemento com esse dado e carregar ele aqui novamente, ok? Então nós vamos fazer outra função, né? É muito comum você ter 2 funções ou mais, né? Uma função principal e você vai separando o seu código por funções, né? Nós chamamos isso de modularização muitas vezes, né? Do código, né? Ou numa refatoração de um código, você verifica o que está se repetindo, coloca ele em função, fica mais fácil de você ler o código e também repetir menos linhas, né? E aqui seria mais ou menos essa lógica, né? Nós vamos fazer então uma função aqui clássica aqui, vou botar aqui function, e aqui eu vou botar render lista, tá? Eu vou renderizar essa lista de nomes, né? E como elas estão no mesmo conjunto, eu não preciso nem mandar ela para cá, né? Mas vamos só entender o que essa render lista pode fazer. Eu posso retornar return, caramba, ele return por exemplo, esse conjunto aqui e mandar renderizar ele, né? Então eu vou colocar aqui o fragment só para englobar ele e vou, digamos, puxar ele para cá, para a função que eu acabei de criar. Vocês vão já entender, eu vou identar que vai ficar um pouquinho melhor, né, de entender. E aqui na UL, o que eu, né, na renderização final mesmo, eu chamo essa função que a gente acabou de criar, né? Então coloco ela e aí eu salvo, né? Estou renderizando. Eu posso ainda colocar uma div aqui, né? Só para ela ficar daquele jeito mais clássico aqui, para a gente entender melhor, que vai ficar com os parênteses, beleza. Então esse é o retorno final do nosso componente, e aqui é uma função interna do meu componente que eu estou organizando o meu código, né? Então não vai mudar nada. Eu vou atualizar aqui, ele está daquele mesmo jeito. Vou modificar o dado ali, criar mais uma LI aqui, por exemplo, botar o 4, salvei ele já, modifica, aparece, renderiza na minha tela, né? Eu, digamos assim, controlando em uma função anterior,
para poder criar meus elementos que, em JSX que eu vou colocar na tela, né? Então essa é mais ou menos a lógica. Então o que a gente pode fazer? Eu posso aqui, dentro dessa minha função aqui, criar, digamos, vou criar um vetor, botar aqui lista final, tá? Lista final, estou sem declarar ela como vazia, tá? Boa prática, sempre quando se declara uma variável, uma constante, você inicializa ela, tá? E aí eu faço um laço for, né? Como eu falei que ia ser uma mais clássico aqui, ele dá até ele dá um exemplo, que será que eu errei o nome JSX? Não, tá certo. Ele não está aparecendo direitinho como eu queria, mas então for, aí eu posso colocar aqui let i, ó, aqui ele já completou para mim. Então, e aqui ele está pegando da onde? Daqui, ele já entendeu, né? Let i menor que o tamanho da minha lista de nomes, é o que eu vou percorrer, né? E mais, e dentro desse for, o que eu faço? Eu pego esse vetor, que é o vetor final, digamos assim, e utilizo a função push aí, né, de adicionar no final mesmo, e vou criar um elemento ali aqui dentro, entendeu? É uma forma de fazer. E o que eu coloco aqui de valor, né? É o dado que ele está lendo para cada elemento, tá? Então, vou colocar aqui o i, beleza? E daí o que eu preenchi essa minha lista final é ela que eu retorno, né? É ela que eu retorno, e aí eu posso retornar ela aqui dentro mesmo, assim, ó, lista final, opa, não, lista final assim, né? E ele está dentro do elemento JSX, eu retornaria assim, ou ainda botar aqui do jeito como eu estou fazendo somente uma coisa, dá pra gente colocar aqui, ó, aqui mesmo, e aí a gente diminui um pouco o nosso código, né? Deixa eu identar aqui para vocês entenderem. Então, criei, meio que renderizei, né? Mapeei cada elemento, criando o elemento e retorno essa lista final criada para ser renderizada, tá? Parece ser um pouco confuso, mas não é tanto. Ele deu um erro aqui, ó. Que erro que ele deu? Ele falou que each child in the list should have a unique key, né? Você lembra que eu acho que a gente já tratou desse problema, vamos já corrigi-lo, mas isso aqui não impede de dar certo, né? Vamos olhar aqui, olha aqui que curioso, por que ele deu isso? Porque eu estou pegando, né, o texto, não o que ele significa em JavaScript, né? Agora ele vai pelo menos mostrar os elementos lendo da minha lista. Beleza? Então essa é a maneira clássica, né, para corrigir esse problema aqui da key, né? O ideal seria o que? Aqui no meu, em cada LI, a gente criar uma key com o elemento único, né? Para ele já ir corrigindo esse possível erro. Esse elemento ali, ele não aparece, ó, se eu inspecionar aqui o código, ele foi criando, ele botou um marker aí, mas assim, ele não aparece aqui como um contador ou um iterador. Isso aqui é só para controle interno do próprio React, tá? E ele meio que obriga, assim, ou dá um warning sobre isso. Mas essa é a maneira clássica, né? Vamos fazer da maneira mais usual, mais utilizada, né? Vou criar uma segunda função aqui, tá? E vou chamar ela de function render lista 2, tá? Como eu falei, sem criatividades. Mas ela vai ser um pouquinho menor. Ela vai ter uma linha só. A gente vai fazer tudo isso em uma linha só. Como? Vamos aí sim usar o famoso map, né? E o map, ele recebe, ó, quando eu crio um vetor, ou um vetor mesmo, né? Um array no JavaScript, ele prototipa ele como com algumas funções utilitárias que eu posso utilizar, né? E aqui, ó, os parâmetros que o map recebe, ele precisa de uma função de callback, né? A function that accepts
up to 3 arguments e tal. E bom, então o elemento principal que a gente passa para ele, né? Uma função de callback. Normalmente é passada uma função anônima dessa maneira assim, ó, tá? Onde você pode colocar mais linhas. Aqui eu não vou precisar de mais linhas, eu vou conseguir fazer tudo em uma linha só. E teoricamente, ó, eu posso fazer assim. Então eu vou botar assim, ó, nome, que é o que estaria dentro ali, né, do parênteses, e aqui dentro eu já vou mapear ele direto, né, e que map é esse que eu falo, é o que ele vai retornar, e o que ele vai retornar é esse cara bem aqui, ó, tá, que eu quero retornar. Então eu vou colocar bem aqui, que ele vai criar, só que aqui dentro eu já tenho um nome, eu não estou percorrendo dessa maneira clássica, né, então eu vou dentro desse vetor, desse array, eu vou pegar cada elemento único, vou tirar esse aqui por enquanto, só para vocês verem, e depois a gente já coloca eles, que vocês vão entender. Vou salvar, mas aqui eu não estou salvando, ele até já deu, ele falou, ó, tá faltando a propriedade key. Beleza, vamos já colocar ele. E aqui eu vou mudar para 2, tá? Para 2 para eu poder utilizar esse cara aqui. E vocês vão ver, ó, que ele funciona dando o erro que está faltando a propriedade única. A gente vai já corrigir. Mas eu quero ver com vocês que aqui, esse mesmo código funcionou. Se eu colocar aqui o FRR e salvar, ele é adicionado e eu já estou usando essa função 2 aqui, né? Usando o map. Tá? Para corrigir aquele do key, a função map, ela, na função de callback, ela pretende passar o valor, né, que vai ser armazenado, né, para você vai ler cada elemento, digamos assim, e aqui ele também recebe ali eu quero que ele mostre ali os parâmetros, agora não tá mostrando, mas ele recebe também um index, tá? E ele ainda pode receber outros parâmetros, né? Até um array aqui de strings, tá? E aí normalmente a gente coloca um contador, ou index, né? Você pode ver index, mas eu vou botar o i mesmo, e aí eu consigo utilizar a propriedade key para pegar o contador que ele está lendo, tá? E aí ele resolve, ó. Beleza? Ó, corrigiu o warningzinho. Então, existe só uma última dica antes de terminar essa primeira parte, que a gente vai para outra, que é, por exemplo, esse caso aqui. Se, por exemplo, deixa eu colocar aqui um pouquinho melhor. Aqui eu vou colocar um H1 para dizer que é uma lista de nomes. Vou salvar, né? Ele vai ficar mais bonitinho aqui, deixa eu diminuir um pouco. Beleza, lista de nomes. Se não vier nada nessa minha lista de nomes, então se eu pegar aqui assim, ó, pegar aqui, só para eu não precisar apagar, botar aqui para nulo, né? Suponha que venha nulo, e né, a minha variável de lista de nomes, que é onde eu faço a conexão com o meu modelo. Ele já deu um erro aqui, né? Um erro de tipo, que é not read properties of null map. Então, em cima de ele dá um erro, ele quebra o teu sistema nesse sentido, né? Ele não consegue mapear um objeto nulo, tá? Uma forma de corrigir isso é com um símbolo do teclado, ele já corrigiria. Se você colocar aqui antes do ponto map, você colocar interrogação ponto map. Vou salvar, percebo que o erro não aconteceu novamente. E o que ele aconteceu? Ele sumiu. O que é esse interrogação ou question mark antes do ponto map? Ele basicamente verifica se essa variável ela é nula, se ela é undefined, se ela tem elementos, né? Caso ela não tenha elementos, ele simplesmente não mapeia, ele não retorna nada, ele não executa, né? Ele meio que previne um certo tipo de erro, tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, vocês podem verificar. Você pode fazer o tratamento, normalmente, onde que a gente faria esse tratamento? A gente poderia fazer esse tratamento aqui na hora de mapear mesmo, né? Eu só vou retornar, só vou entrar no map se a lista de nome for diferente de nulo, né?
Se lembra? A gente poderia fazer algo assim. If, ó, aqui está com erro, deixa eu salvar, ele está com erro novamente. E aqui ainda ficaria ainda mais claro, né? Se lista, a gente pode colocar direto assim, né? Se lista de nomes existir, eu mapeio. Então eu coloco o return map. Se não, vou dar aqui um else. Opa! Else eu faço um return para. Daí eu boto aí, sei lá, uma mensagem, né? Eu não faço mapeamento e boto uma mensagem. Um H4 não há elementos. Não. Lista vazia. Já meio que corrigiria esse problema, né? Ele não entra, né? Porque ele está vazio. Então, ó, lista vazia, ainda ficaria com uma mensagem. Beleza? Talvez assim ficaria até melhor do que botar aqui, seria assim só por prevenção. Ele também funciona, tá? Ele funciona tanto, então, quando tiver elementos, ó, salvei, ele lista de boa e sem elementos. Beleza? Então tem que ter esse cuidado muitas vezes. Vamos para a segunda parte. Pessoal, um outro conceito relacionado ao React, né, é o conceito de mandar componentes para ser renderizados como filhos de outros componentes, né? Então, nós temos aqui a nossa aplicação rodando, né? Uma das atividades foi como componentizar, né, nossas aplicações, e isso é um desafio que você tem que ficar exercitando sempre, né? E é uma qualidade de quem desenvolve em React e Next aí, nesse contexto. Então, nós podemos aqui criar nessa nossa aplicação dois componentes aparentemente, né? Um componente poderia ser a própria lista, né? E cada item poderia ser um componente único também, né? Então vamos fazer assim. Eu já dei até essa noção aí. Então vou criar a nossa pasta components. Vou aqui dentro criar um componente chamado lista.jsx. Aqui padrãozinho do export default function, e aí é o lista, correto? Essa nossa lista, ela já vai receber um props aqui, vou colocar aqui props, né, que a gente já teve essa aula também, e digamos que ela iria renderizar, né, algo assim como return, e aí eu puxo lá a nossa div, né, igualzinho a gente fez aqui no loop. Eu vou copiar aqui isso daqui para a gente ganhar tempo, e lista de nomes, e daí o L, ela no caso iria renderizar uns LIs aqui, tá? Então, só para a gente testar, LI, e item 1, tal, item 1, 2 e 3, tá? Só para exemplo, depois a gente modifica. Tá, salvei. E agora eu vou criar aqui em pages. Ah tá, falta o nosso. A gente vai já criar o nosso outro componente que seria somente dessa parte. Eu só quero ir testando com vocês por partes aqui. Então eu vou criar um outro arquivo chamado loop. Loop 2, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse. Renomear esse aqui para loop 2. Tá. Vou apagar o que não me interessa aqui. Deixar ele mais limpinho aqui, botar um 2 aqui, né? E aqui eu vou renderizar, né? A gente poderia deixar a nossa lista mais enxuta, né? Só com o seu... a lista ser somente o L. Bom, vou deixar assim. Aí aqui eu chamo a nossa componente lista.
ele até encontra para mim, né? Se eu clicar ele já importa. E aqui eu vou fechar assim, vai funcionar como uma função realmente, né? Aqui não precisa, opa, tá sobrando um carinha aqui. Salvei, renderizei aqui, ele está numa lista única. Vou salvar o loop 2, então vou fechar aqui. Teoricamente é para chamar o meu componente lista que a gente criou e plotar na tela, né? Então o nosso loop 2 ele vai chamar o item 1, item 2, item 3. Beleza? Daqui seria a nossa lista de itens. Tá? Vamos criar um segundo componente para modularizar, renderizar, componentizar o item ali. Então, novo arquivo item.jsx. Vou pegar aqui esse padrão para eu ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Modifico aqui para item. E esse cara ele também vai receber o props, mas ele vai retornar somente, no caso, o LI, tá? Somente o LI. Um LI único com o quê? Com uma propriedade aqui dentro que eu vou passar por parâmetro, né? Então ele recebe o props e aqui eu vou colocar aqui conteúdo, tá? Beleza? Tranquilo aqui. E aí o que eu preciso fazer, né? Ele não modificou nada aqui, né? Na nossa renderização da nossa página, do loop 2. Na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero criar o meu LI aqui também, na minha página, na minha estrutura de lista, ela vai ter que receber o LI e renderizar ele aqui, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, a minha página que chama esses caras todos, a minha lista, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, ela não vai ser um item único, ela vai ser a ideia é que ela seja assim, e aqui dentro eu coloco o item, ó, eu vou chamar ele, vai até renderizar ali para mim, ó, já importou para mim. O item sim, ele fecha assim, e aqui eu passo o conteúdo, o parâmetro de conteúdo, né? E daí, para vocês verem que é uma coisa diferente, eu vou colocar aqui o FRR1, tá? 1, 2 e 3. Tá? 3. Vou salvar, vou comprar aqui para ele ajeitar certinho, salvei. Ele vai modificar? Ele vai renderizar da maneira certa? Não, não alterou. Por quê? Porque a minha lista ela está fixa, eu quero deixar ela dinâmica, né? Então eu vou renderizar o que veio aqui dentro do meu UL, correto? Eu quero manter a estrutura de ser uma lista, mas daí, ó, vou salvar. Será que vai vir o pelo props? Ele fala aqui, ó, objects are not valid direct child or object key with children if you mean to render a collection to user array instead tal. Bom, na verdade ele não veio no props assim. Ele vem numa propriedade chamada children. Children. Quem são os filhos? Os filhos de lista aqui, ó. São os que estão como item, beleza? E ele vai daí entender que o lista está recebendo seus filhos. Vou salvar aqui e aí dá certo. Beleza? Isso é muito utilizado. Às vezes a gente usa e não sabe por que está acontecendo, mas perceba que essa palavra é uma palavra reservada, children. Eu não declarei ela em nenhum momento. Ele entendeu que esses caras são filhos, né? Children vem de child, e o plural de filhos, né? Os filhos do elemento, né? Passando como propriedade, né? O que está englobado, né? Então esses caras são os children aí que a gente englobou e passou para a lista e aí a gente tem controle de renderizar ele onde a gente quer, né? Então é muito útil e é assim e é feito, tá? A página é composta por componentes aqui e eles ficam conversando entre eles. Na próxima aula a gente vê como que funciona essa comunicação, né? Comunicação direta, indireta, tá? Então, até a próxima aula.